Bom, gente, é justamente na questão dos limites saudáveis dentro dos relacionamentos que as pessoas se perdem, porque já começa uma disfunção aqui atrás no relacionamento com os pais. Porque a gente precisa partir do princípio da ordem nos relacionamentos. E eu vou pegar aqui justamente a lei do equilíbrio para deixar mais claro isso para vocês. A lei do equilíbrio entre pais e filhos, para ela estar em ordem, para ela estar funcionando perfeitamente bem, são os pais que dão e os filhos tomam tudo isso dos pais. Os filhos não precisam retribuir nada aos pais, porque a vida é algo valioso demais para se fazer esse caminho de volta, para poder retribuir aos pais aquilo que eles lhe deram. Então vamos imaginar aquela analogia que eu sempre faço. Os pais estão aqui em cima, é como se fosse uma cachoeira que deságua e os filhos aqui embaixo eles recebem e depois eles fluem igual um rio, né? Eles vão distribuir aquilo que eles receberam para frente. Só que o que acontece? Muitas vezes os filhos querem fazer esse caminho de volta, de retribuir aos pais algo, mas no sentido do quê? No sentido compensatório. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas se perdem aqui em classificar, em colocar a terminologia, falar que os pais são narcisistas. Só que qual que é a grande questão, gente? Quando a gente rotula, a gente não consegue olhar para o essencial, olhar para o cerne da questão, né? O que está acontecendo ali? Pais que têm traços narcisistas, o que eles são? São crianças insatisfeitas, crianças que não trabalharam as suas próprias feridas em relação aos seus pais, que estão carentes de amor, carentes de afeto, de reconhecimento, e eles fazem o quê? Eles transferem essas carências, esses pesos, para os filhos, como se esses filhos pudessem compensar eles dessas faltas. Então, o que acontece? Se a mamãe aqui não teve um bom relacionamento com o próprio pai dela, né? Aqui atrás, vovô e a vovó. Se ela não teve um bom relacionamento com eles, ela vai para a vida com um sentimento de falta, um sentimento de carência. E o que acontece muitas vezes? Ela vai buscar um homem com esse sentimento de muita falta. E ela vai querer que esse homem a compense ela de todas essas faltas que ela sentiu na infância. Então, o que acontece? É uma criança aqui dentro de um corpo de adulto, né? Ela tá num padrão infantil, emocionalmente falando, e ela vai buscar um homem para se relacionar nesse modo infantil. E esse homem aqui, ele não consegue dar conta dessas carências dela. Por quê? Ele nunca vai conseguir compensar a falta que os pais dela fazem para ela. Então, quando a gente fala de exclusões, a gente está falando a nível de alma, a nível de julgamento, a nível de emoção mesmo, gente. Porque o que acontece? Essas exclusões, elas vão sendo passadas. Por quê? Vamos imaginar nesse exemplo aqui. A mãe tinha problemas aqui com o pai, com a mãe dela, ela levou esse sentimento para o relacionamento dela e esse marido aqui não conseguiu dar conta. Então, ela vai dizer assim, ó, não presta para nada. Então, ela começa a excluir esse homem da vida dela e transmitir isso para a filha, esse desprezo, né, para a filha. Daí, o que acontece? Essa filha, ela se fideliza ao sentimento da mãe. Por que eu falo muito de mãe, gente? Porque a mãe, ela é a nossa primeira casa, é o nosso primeiro relacionamento na vida, né? Nós viemos dessa mulher. Então, enquanto nós estávamos nos formando ali no ventre dela, a gente já sentia os sentimentos dela. Então, é muito comum que os filhos, independentemente se forem meninos ou meninas, eles adotem aqui os sentimentos e a visão da mãe. E daí o que acontece? Essa criança sentindo esse vazio emocional da mãe, esse sentimento de muita falta, ela vai querer inevitavelmente no seu amor cego, na sua lealdade, retribuir, compensar essa falta para essa mãe. Então ela vai assumindo lugares, por exemplo, aqui do ladinho da mãe, que não são delas, né? Lugares muito difíceis, muito pesados para ela. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz o seguinte: os filhos não devem conhecer detalhes que pertencem ao relacionamento dos pais. Por que isso, gente? É muito comum, infelizmente, hoje em dia, a prática da alienação parental, né?
de um falar mal do outro cônjuge aqui para a criança, como se ela tivesse recurso para fazer alguma coisa com isso. E quando isso acontece, o filho ele se sente dividido. Por mais que ele escolha um dos lados, isso vai se manifestar na vida dele através de muitos problemas. A pessoa que vive aqui carregando pesos que não são dela, né? Ela sente muito sentimento de sobrecarga, ela não consegue assumir as suas próprias responsabilidades porque ela está presa na responsabilidade de outras pessoas, né? Então, esses movimentos aqui que refletem a disfunção do sistema e a falta de ordem do sistema acontecem por quê? Porque os pais aqui, eles não lidaram com o sentimento infantil e as carências das suas próprias crianças. Então, por mais que eles sejam adultos, por mais que eles constituam uma família aqui, dentro deles ainda existe uma criança ferida. E é essa mesma criança ferida que vai buscar no filho que supra essa falta, que supra essa carência. Só que esse filho aqui, também sendo uma criança ou até mesmo um adulto que permanece preso inconscientemente nessa dinâmica, o que ele faz? Ele busca preencher esses vazios para os pais, porque na verdade esse movimento significa o quê? Que ele está buscando que os pais o amem mais. Então são duas crianças tentando preencher os seus vazios emocionais. Essa pessoa nunca consegue ser ela mesma na vida porque ela está tentando preencher as expectativas aqui dos pais. E esses pais nunca se sentem satisfeitos, por mais que ela dê a vida, né, literalmente, para compensar algo aqui para eles. Por quê? Porque, na verdade, esse débito que eles sentem no coração deles vem daqui de trás. Então, o filho nunca vai conseguir preencher uma carência emocional nem do seu pai nem da sua mãe. Por isso que muitas vezes a gente fala que incluir no coração não significa conviver, porque se você trabalha as suas dores, se você integra tudo isso em você, não quer dizer que o seu pai e a sua mãe vão ter maturidade para encarar as questões deles. Se eles não quiserem mudar por eles mesmos, não é você que vai fazer, porque se você se coloca como maior do que os seus pais, nessa postura de querer cobrar, de querer exigir, de querer achar que sabe mais do que eles, você sempre vai estar se colocando numa posição superior. Você sempre vai estar saindo do seu lugar de filho. Então, independentemente do que eles escolham para a vida deles, você tem que ter a consciência de que isso é uma escolha deles, né? E que a partir de agora você pode escolher fazer diferente a partir do momento que você trabalha todas essas dores, todos esses movimentos na sua vida que foram difíceis para você. Muitas vezes a convivência com pais que têm uma doença emocional muito forte, né, que tem uma carência muito forte, é difícil porque o filho fica limitado, ele não consegue crescer, porque ele sempre vai ter um impulso de querer se colocar à frente do problema, de querer salvar esses pais, e esse não é o papel dele. Quando ele faz isso, nesse movimento de querer salvar os pais, o que ele está dizendo? É aquela segunda característica que eu falei aqui para vocês da exclusão. A primeira é o julgamento e a segunda é sentir dó. Quando eu sinto pena dos meus pais, eu estou dizendo inconscientemente que eles não têm recurso e nem capacidade de resolver os seus próprios problemas. Só que o que você precisa entender é que antes de você estar aqui em vida, os seus pais já eram adultos e eles já lidavam com a vida antes mesmo de você chegar. Então, as escolhas que eles fazem não te dizem respeito, né? A gente tem que aprender a caminhar para frente. E daí o que acontece? Esses filhos ficam presos dentro de uma relação na base de muita culpa. Porque dentro dessas carências emocionais dos pais aqui, existe um padrão de vítima, existe um padrão de manipulação, um padrão de chantagens emocionais. Então eles ficam muito presos nessa sensação de culpa e por isso eles se mantêm aqui nesse sentimento de lealdade, de corresponder
a essas expectativas dos pais, mesmo que de maneira inconsciente. O Bert Hellinger vai dizer para nós que a culpa é o caminho do progresso, que é necessário bancar no nosso adulto esse sentimento de culpa, né? E deixar as responsabilidades e os pesos das pessoas que vieram antes com elas mesmas, né? Entendendo que elas são grandes e adultas o suficiente para dar conta da sua própria vida e que a gente precisa ser adulto o suficiente para fazer o mesmo. Agora, o que acontece, né? Se você, enquanto adulto, reconhece algum padrão que te incomoda, que te afeta, que te magoa, é preciso que você comunique os seus sentimentos para essas pessoas, tanto para o seu pai quanto para sua mãe, se você precisa conviver com eles ainda. Para quê? Para que a relação de vocês seja saudável na medida do possível. Porque se eles continuam expondo coisas para você do relacionamento deles, se eles continuam te colocando nesse lugar aqui de estar no meio deles, de fazer com que você tente resolver alguma coisa para eles, você precisa comunicar. Olha, pai, olha, mãe, eu não dou conta de resolver isso aqui para vocês. Quando você, mãe, me fala mal do meu pai, eu fico muito magoada. Porque independentemente do que acontece entre vocês, ele ainda é meu pai, né? E o inverso também é verdade, né? Quando você, pai, fala mal da minha mãe, eu me sinto muito mal. Porque eu sou feita dela, eu vim a partir dela, então ela sempre vai ser a minha mãe, independentemente do que acontece na relação de vocês. Então eu quero pedir para que vocês preservem isso, para que vocês não me exponham e não me coloquem mais nesse lugar, porque eu não posso resolver mais nada para vocês. De uma forma respeitosa e de uma maneira que eles entendam que isso é uma necessidade para você, que preservar a sua sanidade mental, né, é algo que você precisa colocar, que é preciso haver respeito, né? E que se eles têm problemas entre eles, que eles resolvam entre eles, que eles procurem ajuda especializada, mas que você não dá conta, porque esse não é o seu papel e nem a sua função. Então, todas as dificuldades em expressar e colocar limites nas relações para frente é porque aqui algo não foi comunicado, é porque aqui você reprimiu esse sentimento aqui, você não ofereceu o limite correto, né? Enquanto você é criança, tudo bem, né? A gente precisa seguir as regras, a gente precisa obedecer. Mas quando nós somos adultos, nós já temos mais consciência de nós mesmos, a gente já consegue identificar qual que é a emoção que a gente está sentindo e nós podemos comunicar isso com respeito a nós mesmos e também às pessoas ali, tá? Para que a gente possa entrar em uma solução em comum, tá bom?